Uma jovem desaparece depois de sair da escola. A polícia inicia uma investigação e o que eles descobrem deixa essa comunidade bem chocada. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Hae Min Lee nasceu em 15 de outubro de 1980 e passou a infância na Coreia do Sul. Em 1992, com apenas 12 anos, imigrou para os Estados Unidos, junto com sua mãe, Yeon Ha-kim, e o irmão mais novo, Young Lee, pois sua mãe acreditava que eles teriam um futuro melhor no novo país. Mas isso teve um preço. O pai de Hae, um funcionário público, optou por ficar na Coreia do Sul. Ele discordou da mudança da família e por fim cortou todo o contato com eles. Hae e sua família se estabeleceram no condado de Baltimore. Por lá, ela morava com a sua mãe, irmão, os avós, o tio e 2 primos mais novos em uma comunidade coreana-americana muito unida. Parecia que os sonhos de sua mãe estavam se realizando. Hae estava indo muito bem na escola, era inteligente, focada e cheia de ambição. No dia 13 de janeiro de 1999, ela foi para a escola como de costume. Ela estudava na Woodland High School. Hae seguiu sua rotina habitual. Depois das aulas, ela planejava buscar sua prima. Por volta da 1h30, o professor de atletismo da escola a viu no corredor. Às 2h15, um amigo a viu na aula de psicologia. Poucos momentos após o término da aula, outro aluno a viu indo em direção à saída do estacionamento. E essa foi a última vez que ela foi vista. Então ficou combinado que a Hae naquele dia buscaria sua prima, só que ela nunca apareceu. E quando a família ficou sabendo disso, é claro que eles ficaram muito preocupados, ligaram para a escola procurando ali alguma informação, mas a escola não sabia nada. Às 13h30, Hae ainda não havia voltado para casa, algo que não fazia parte do seu comportamento, já que ela era uma garota muito responsável. Então sua família decidiu que estava na hora de chamar a polícia. De início, a polícia não levou o caso muito a sério, pois imaginavam que ela logo voltaria. Mas quando eles descobriram que ela não compareceu para trabalhar em seu turno no shopping, eles suspeitaram que tinha alguma coisa errada. Foi sua primeira ausência inexplicável nos 3 meses em que trabalhou lá. À medida que as horas passavam sem sinal de Hae, a polícia começou a ligar para os amigos dela, tentando reunir pistas sobre para onde ela poderia ter ido. Mas ninguém sabia de nada. Foi então que os detetives decidiram investigar um pouco mais a fundo a vida de Hae. Eles então descobriram que Hae era uma aluna de destaque do ensino médio, ela tinha vários amigos e amava escrever em seu diário. Uma anotação em particular se destacou. Esse diário é para pessoas de coração puro. Se você se sente culpado por ler isso, pare. Essas páginas estão cheias dos meus sentimentos. Eles podem deixá-lo com raiva, feliz ou triste. Você pode até chorar. Dedico esse diário àqueles que eu amo e que me amam de volta. Por favor, me ame para sempre e lembre-se de mim, porque eu sempre amarei você. O diário chamou a atenção dos investigadores. Entre suas linhas emergiu um lado da vida de Hae que não havia sido visível antes. Um romance secreto com um colega de classe chamado Adnan Masood Said. E não se tratava de uma paixão qualquer de adolescente. Era uma história muito mais intensa e muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Adnan Masood Said nasceu em 21 de maio de 1981, em Maryland, em uma família muçulmana conservadora. Ele e Hae passavam muito tempo juntos e sentiam uma profunda atração pelo outro. Mas o relacionamento deles teve sérios problemas. Ambos vinham de famílias rígidas, que não permitiam relacionamentos românticos. Ao contrário da maioria dos adolescentes, ligar para casa um do outro ou passar um tempo abertamente como um casal simplesmente não era uma opção. Então Hae e Adnan se encontravam em segredo, na escola, em estacionamentos ou em cantos escondidos do bairro. Hae não era muito religiosa, mas Adnan era devoto, às vezes até extremo. Embora nem sempre seguisse as regras da mãe de se manter longe de garotas, ele ainda rezava regularmente e frequentava a mesquita.
Esse contraste confundia Rei. Ela frequentemente se sentia presa entre a culpa religiosa dele e a conexão emocional entre eles. Em seu diário, ela escreveu que Adnan a culpava, dizendo que ela o afastava do islamismo. Mesmo de brincadeira, isso a deixava muito triste. Essas tensões acabaram levando o rei a terminar o relacionamento. Em seus escritos, ela expressou que Adnan teve dificuldades em aceitar o término e não respeitou sua decisão. Ela chegou a escrever uma carta para ele dizendo que precisavam terminar tudo de vez. Ela não queria que o relacionamento deles se transformasse em algo ruim. Após algumas idas e vindas, do final de 1999, Rei e Adnan estavam separados em definitivo. Um fator para a separação foi o crescente sentimento de Rei por outra pessoa, Don Clean Dust, um colega de trabalho que ela conheceu no shopping. Em dezembro de 1998, ela havia oficialmente terminado com Adnan e começado a namorar Don. Rumores diziam que Rei ainda estava emocionalmente abalada pelo término, algo que ela havia compartilhado com suas amigas. Mas ela também estava se apaixonando perdidamente por Don. Logo depois de descobrir isso, a polícia começou a identificar as pessoas mais importantes na vida de Rei. Naturalmente, entraram em contato com Adnan e Don para obter informações. Quando falaram com Adnan, ele contou que a última vez que viu Rei foi depois da escola naquele dia. Don também foi localizado e disse que chegou em casa depois das 7 horas e não tinha visto ela naquele dia. Quando questionado sobre sua intenção com Rei naquele dia, Adnan admitiu que esperava conseguir uma carona com ela. Mais tarde confessou que estava sob efeito de drogas e temia que sua família descobrisse seu vício. Àquela altura, a maioria dos amigos de Rei ainda acreditava que ela tinha acabado de se meter em algum problema e que logo voltaria para casa. A polícia começou a rastrear seu celular e suas atividades bancárias. Seu cartão havia sido usado pela última vez em 13 de janeiro, no dia do seu desaparecimento, em um posto de gasolina, mas a pista não levou a lugar nenhum. Em 6 de fevereiro, a polícia realizou uma busca na escola com cães farejadores, mas não encontrou nada significativo. A família de Rei insistiu que não havia motivos para ela fugir. Não houve discussões em casa, nem problemas escolares. Ela tinha uma vida que parecia estável e estruturada, o que tornava seu desaparecimento ainda mais estranho. No dia 9 de fevereiro, a polícia recebeu uma ligação de um homem que disse que havia encontrado um corpo na mata. O homem disse aos policiais que entrou em uma área tranquila do Parque Lincoln, quando encontrou um corpo parcialmente enterrado. Logo depois, o corpo foi identificado como o de Hae Min Lee, de 18 anos. Seus restos mortais estavam escondidos em uma cova rasa, não muito longe da estrada, atrás de um tronco de árvore caído. Ela ainda usava a mesma saia xadrez cinza e o suéter branco do dia em que desapareceu. Mas seus sapatos estavam faltando, sua jaqueta branca estava aberta e sua blusa e sutiã estavam puxados para cima, expondo seu peito. Sua saia e meia calça também estavam puxados para cima e seus joelhos estavam machucados. O estado de seu corpo inicialmente levantou suspeitas de agressão sexual, mas a autópsia revelou uma história diferente. A causa da morte oficial foi estrangulamento. Havia também sinais de traumatismo contundente na parte de trás da cabeça, e seu corpo estava em avançado estado de decomposição. A notícia do assassinato de Rei causou comoção em sua comunidade, mas nas primeiras 72 horas depois da descoberta de seu corpo, a polícia ainda não tinha suspeitos claros. O carro de Rei ainda estava desaparecido, e a cena do crime oferecia poucas evidências. Perto do corpo, a polícia encontrou uma garrafa de bebida alcoólica e um pedaço de corda, mas nenhum dos itens foi examinado para ver se tinha alguma ligação. Então, em 12 de fevereiro, a polícia recebeu uma ligação anônima. O informante pediu aos detetives que se concentrassem em Adnan Syed, o ex-namorado de Rei. A identidade do autor da ligação nunca foi revelada, mas a dica mudou tudo. O diário de Rei já revelava indícios de problemas. Ela havia escrito que Adnan demonstrava sinais de paranoia, insistindo constantemente em ir aonde quer que ela fosse, algo que a incomodava. Um dos professores de Rei contou mais tarde aos detetives que em dezembro de 1998, Rei pediu para se esconder de Adnan, alegando que não queria vê-lo durante um de seus términos. Algo ainda mais chocante que a polícia descobriu foi que, uma vez,
O Adnan entregou um bilhete para ela e estava escrito: "Eu vou te matar". Mas nesse momento a polícia não tinha nada para acusá-lo de assassinato. Em 15 de fevereiro, por volta das 7h30, os detetives interrogaram Yasser, amigo de longa data de Adnan, e eles iam junto na mesma mesquita. Quando questionado se acreditava que Adnan era capaz de cometer um assassinato, Yasser disse: "Acho que é possível". Ele também disse que depois que o corpo foi encontrado, Adnan o visitou. Yasser perguntou se ele sabia de alguma coisa sobre o assassinato, mas Adnan permaneceu em silêncio. Quando questionado sobre Adnan poderia ter escondido o carro caso estivesse envolvido no crime, Yasser disse que achava que Adnan o teria jogado em um lago. Foi quando os investigadores decidiram acessar os registros telefônicos de Adnan, e ao fazer isso, descobriram outra pessoa, Jay Wilds. Jay era um jovem de 19 anos que se formou no mesmo colégio que Rei e Adnan, e seu nome aparecia no diário dela. Jay era conhecido na cidade como um traficante de drogas e trabalhava meio período em uma locadora de vídeos adultos local, e muitos estudantes mantinham distância dele. Adnan ocasionalmente saía com Jay. Ele disse à polícia: "Às vezes andávamos de bicicleta, jogávamos carta, fumávamos maconha, mas às vezes a gente ficava meses sem conversar". Essa era a natureza da conexão durante o ensino médio. Mas agora, Jay estava prestes a se tornar uma figura central no caso, junto com os registros telefônicos de Adnan. Ele levou a investigação para um lugar que ninguém esperava. Antes dos detetives abordarem Jay Wilds em 27 de fevereiro, eles entrevistaram uma de suas colegas de classe, Jennifer Pusateri. Embora Jennifer não fosse particularmente próxima de Adnan, ela passava muito tempo com Jay, e os registros telefônicos de Adnan mostravam várias ligações entre eles. Mas o que os detetives não esperavam era uma confissão chocante de Jennifer. Jennifer disse que no dia 13, o dia em que Rei desapareceu, Jay lhe contou que Adnan havia matado o Rei. Ela explicou: "Entre 1h e 1h30, Jay veio à minha casa. Ela fez uma ligação. Não sei se foi do meu telefone ou de um que ele trouxe consigo. Depois ele foi embora, mais ou menos umas 13h30 ou 4h. Entre 8 e 8h30, recebi uma ligação dele pedindo para encontrá-lo no parque. Quando nos encontramos, ele disse: 'Preciso contar a alguém. Você é a única pessoa que sabe. Adnan matou o Rei.'" Essa revelação levou a polícia a contatar Jay imediatamente no dia seguinte. Para sua surpresa, Jay concordou em cooperar, e o que ele disse mudou tudo. Jay disse que mais cedo naquele dia, Adnan lhe deu seu celular e uma bolsa, pedindo que Jay os guardasse. Adnan parecia muito chateado no dia em que Rei desapareceu. Ele estava com o coração partido e não conseguia acreditar no que Rei tinha feito com ele. Segundo Jay, Adnan disse que queria matar aquela vadia, pelo que ela fez. Mais tarde naquele dia, por volta das 3 ou 4h, Jay recebeu uma ligação e foi buscar Adnan. Quando saíram do carro para caminhar, Jay notou que Adnan estava usando luvas de lã vermelha com palmas de couro, o que chamou a atenção dos detetives, já que fibras vermelhas foram encontradas no corpo de Rei. Adnan teria lhe contado que havia matado o Rei. Então, quando abriram o porta-malas do carro dela, Jay disse ter visto o corpo dela lá dentro. Ele acreditava que ela havia sido estrangulada dentro do porta-malas. Embora Adnan não tenha descrito exatamente como fez isso, a cena era bastante clara. O Adnan, então, estava com o carro da Rei naquele momento e ele dirigiu o carro dela, enquanto o Jay dirigiu o do Adnan. Eles foram até a casa do Jay para pegar uma pá e depois dirigiram até o Parque Lincoln. Uma vez lá, Adnan escolheu um local coberto de árvores e arbustos e enterrou o corpo dela. O depoimento de Jay deu aos detetives a pista mais forte até então. Ele não apenas alegou que Adnan matou o Rei, como também disse ter testemunhado onde ele deixou o corpo. Além disso, revelou a localização do carro desaparecido de Rei. A polícia foi até o local e o encontrou estacionado na Avenida Ed Wood, em Baltimore, assim como Jay disse. Não havia muitas evidências, mas encontraram um mapa de Baltimore. Na contracapa, uma impressão palmar parcial foi recuperada e correspondia à mão esquerda de Adnan. Uma página foi arrancada do mapa. A mesma página que mostrava a parte do Parque Lincoln onde Rei foi enterrada.
A polícia também encontrou os sapatos dela dentro do carro, embora nunca tenham sido enviados para testes. A polícia descobriu que Adnan fez várias ligações perto do parque, exatamente onde o corpo de Ray foi encontrado. Quando os detetives interrogaram Adnan, ele não se lembrava direito do que tinha acontecido no dia do crime. Disse que tinha sido um dia normal e confirmou que havia dado a Jay seu carro e telefone, os mesmos que Jay agora alegava terem sido usados no assassinato. Jay fez um acordo judicial com os promotores. Em troca de seu testemunho contra Adnan, ele evitaria a prisão e cumpriria apenas 2 anos em liberdade condicional por cúmplice após o crime. O primeiro julgamento de Adnan começou em 8 de dezembro de 1999, mas as coisas rapidamente desandaram. Uma disputa entre o juiz e o advogado de defesa de Adnan levou à anulação do julgamento. O caso foi remarcado para 21 de janeiro. Dessa vez, um novo juiz e júri foram selecionados, e a promotoria apresentou seu caso. As testemunhas incluíam o irmão da Ray, vários de seus amigos e os detetives envolvidos. Um dos investigadores falou em detalhes sobre Jay Wildes, que havia se tornado a peça central no caso. O testemunho da acusação foi baseado fortemente no depoimento de Jay e de sua amiga Jennifer. Jay mudou partes de sua história. Ele deu relatos conflitantes sobre onde Adnan lhe mostrou o corpo e se ele realmente ajudou a enterrá-lo. Apesar dessas inconsistências, a promotoria insistiu que a versão de Jay era a mais próxima da verdade. Eles argumentaram que Adnan matou Ray por ciúmes e raiva, que ele não suportava ser deixado para trás. Os promotores chegaram a afirmar que Adnan acreditava que um crime de honra era aceitável em sua religião e, através desse raciocínio distorcido, ajudou a alimentar sua motivação. Para a acusação, Adnan entrou no carro de Ray por volta das 2 horas do dia 13 de janeiro. A matou entre 2h15 e 2h30 e ligou para Jay às 2h36, pedindo ajuda. Adnan teria colocado o corpo da Ray no porta-malas do próprio carro dela, enterrando-a 4 horas depois, por volta das 7 horas, no Parque Link, e finalmente abandonando o carro dela nas proximidades. A promotoria também disse que Adnan havia dito a Jay com antecedência que planejava matar Ray, sugerindo premeditação. A defesa argumentou que não havia provas de um motivo. Não havia indícios de conflito entre Ray e Adnan que pudessem explicar um ato tão extremo. E embora as impressões digitais de Adnan tenham sido encontradas em itens no carro dela, ele havia usado o carro dela com frequência durante o relacionamento. Não havia como saber se essas impressões eram do dia do assassinato. Nenhuma evidência física ligava Adnan diretamente à morte de Ray. Em 25 de fevereiro de 2000, após 6 semanas de julgamento e apenas 2 horas de deliberação, Adnan Syed foi considerado culpado. Em 6 de junho, foi condenado à prisão perpétua por pelo menos 30 anos. Enquanto estava algemado, Adnan disse calmamente: "Estou bem, tenho fé em Deus, porque sei que não a matei." Sua família acreditava nele. Um colega mais tarde disse que falou com Adnan na biblioteca exatamente no momento em que os promotores alegaram que Ray foi assassinada. Então, em 2014, a jornalista Sarah Koenig lançou um podcast chamado Serial, investigando o caso. Ela não se baseou apenas em documentos judiciais. Ela contatou diretamente as pessoas envolvidas, amigos de Adnan, colegas de classe, especialistas e até analistas jurídicos. Sarah reexaminou registros de torres de celular, cronogramas e depoimentos conflitantes, revelando grandes inconsistências no caso. Ela ressaltou que, embora Adnan tivesse apenas 17 anos na época, ele foi julgado como adulto. Ela também questionou a confiabilidade das provas obtidas por meio de celulares e revelou que as principais evidências físicas do carro e do local onde ela foi enterrada nunca foram testadas. O podcast se tornou um sucesso e novas suspeitas começaram a surgir, especialmente em torno de Jay, a única pessoa que alegou ter conhecimento direto do assassinato. Ao longo dos anos, a história de Jay mudou várias vezes, de interrogatórios policiais a depoimentos em tribunais. Analistas questionaram o motivo de Jay para mentir, sugerindo que ele poderia ter sido incentivado por uma recompensa. Áudios das entrevistas de Jay revelam longas pausas e correções repentinas, como se ele estivesse sendo treinado. Em fevereiro de 2015,
um tribunal aprovou o pedido de Adnan Syed para uma nova audiência para considerar o depoimento de Asia McClay, sua ex-colega de classe, que disse que viu ele, no momento do crime, na biblioteca. A nova equipe jurídica de Adnan argumentou que seu advogado anterior não o representou adequadamente ao ignorar o possível álibi e não contestar dados não confiáveis da torre de celular. Em junho daquele ano, o juiz concordou. Ele concedeu um novo julgamento e anulou a condenação de Adnan, alegando representação legal ineficaz. Em novembro de 2018, os promotores ofereceram a Adnan um acordo. Se ele confessasse o assassinato e cumprisse mais 4 anos, poderia ser libertado até 2022. Mas a oferta não incluía uma declaração de culpa de Alford, o que permitia a Adnan manter sua inocência e, ao mesmo tempo, aceitar a condenação. Ele recusou o acordo. Finalmente, em 2022, com os avanços nos testes forenses e uma nova lei de Maryland, permitindo a reavaliação de sentenças para menores que cumpriram pelo menos 20 anos, a promotoria concordou em realizar novos testes de DNA. Em 14 de setembro, os promotores solicitaram formalmente ao tribunal que anulasse a condenação de Adnan, citando evidências recém-descobertas e a falha em revelar materiais importantes em 2000. Apenas 5 dias depois, em 19 de setembro, um juiz anulou oficialmente sua condenação e Adnan Syed foi libertado após 23 anos de prisão. Ele foi colocado em prisão domiciliar. Naquele mesmo ano, os promotores decidiram retirar todas as acusações contra Adnan. Os novos testes de DNA mostraram que seu DNA não foi encontrado em nenhuma evidência importante. Em 19 de setembro de 2023, exatamente um ano após sua libertação, Adnan concedeu uma entrevista coletiva, emocionado. Ele disse que sua missão não era apenas limpar seu próprio nome, mas também buscar justiça para Rei e sua família. Então, pessoal, concluindo esse caso, a gente viu que parecia que o Adnan era o responsável por aquilo, mas com o passar dos anos surgiram algumas dúvidas. E ele até foi solto por causa disso. Então, infelizmente, o caso dela ainda é um caso não resolvido, mas a gente vê que os investigadores trabalham até hoje para buscar quem realmente fez isso. E daí a gente pensa, bom, será que foi o Adnan mesmo e ele só cumpriu 23 anos e agora está solto? Ou pior, se foi alguém que ninguém sabe e que essa pessoa está solta depois de todos esses anos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.